Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do nosso querido e amado Fluminense com boa notícia aqui nesse vídeo. É sempre bom trazer boas notícias e nesse vídeo aqui tem boa notícia. Mas tu sabe o que é bom mesmo? Arrebentar no like. Bom é mesmo é você arrebentar nesse like, clicar no gostei e ajudar seu amigão aqui. Muito obrigado, coraçãozinho pra você. Vamos pra cima, que a gente tem muita coisa pra falar. Mas é isso, gente. Vamos pelo começo aqui rapidinho, né? Trocando aquela ideia. O Fluminense já embarcou para Coritiba e a gente tá trazendo aqui um embarque. Será que dá pra gente ver alguma coisa aqui? Né? Olha só. Videozinho legal. Ó. É isso. Zubeldia, Pitaluga, Fábio. Aí, ó, bem legal, né? Igor Rabelo, Renê, Alisson, Vitor Eudes, ó, Suzão embarcando. Assim, galera, eu achei até que esse vídeo poderia entregar, né, quem vai viajar ou não, mas a gente já tem a provável escalação do Fluminense e já te adianto, tá? Já te adianto que a gente tem algumas possibilidades, tá bom? Então vamos começar com essas possibilidades. Eu criei uma arte, né? Antigamente a gente falava arte, era está aprontando, está fazendo arte. Não, mas dessa vez eu fiz uma arte boa da provável escalação do Fluminense, que trouxe os amigos do GE, tá? Lembrando que essa provável escalação é do GE, mas eu criei esse campinho pra gente dar uma olhada, tá? Melhor. Uma das possibilidades do Fluminense para enfrentar o Coritiba amanhã é essa daqui. Fábio no gol, tá? Samuel Xavier na lateral direita, Gemes e Freitas, Renê, Hércules e Martinelli, tá? Aí aqui vem a mudança. Como o Lúcio Acosta recebeu o terceiro cartão amarelo com um lance bizarro do Alan, né? Onde ele foi agredido e tomou cartão amarelo por ser agredido, né? Coisa ridícula, ele fica de fora desse jogo. Com isso, a gente tem, então, a possibilidade de Paulo Henrique Ganso entrar no lugar do Lúcio, né? Savarino continuaria aqui na ponta direita e na ponta esquerda a gente teria ali o Serna, tá? Ou o Canóbio, né? Muito provavelmente o Canóbio aqui, né? Então, assim, ficaria Canóbio, Savarino, Paulo Henrique Ganso. Eu botei o Serna, porque a gente vai falar do Serna, que o Serna é possibilidade também, né? Por quê? Porque tem essa provável escalação e tem essa daqui que eu particularmente acho que vai ser essa. Por isso que eu botei isso aqui direitinho, ó. O sistema defensivo é o mesmo, né? Fábio, Samuel Xavier, Gemes, Freitas, Renê, Martinelli e Hércules, né? Fazendo a dupla ali de volantes. Savarino centralizado, como ele jogava no Botafogo, né? Eu acho que vai ser a primeira vez que veremos o Savarino centralizado. E já te adianto, é um dos lugares do campo que ele mais rende, que ele mais joga, é aí, tá? Eu sei, ele tá jogando muito pelas pontas, mas ele joga muito aqui também. Então, centralizado, Canóbio voltando da seleção no lado direito aqui, esquerda, às vezes eles invertem, né? E lá do outro lado, a gente tem então o Serna. Serna, que fez um ótimo jogo contra o Corinthians, ganharia uma sequência, porque não tem Lúcio, Savarino vinha pro lugar do Lúcio, Serna abria onde Savarino joga, Canóbio volta de seleção e fecha, né? E uma dúvida que tem também é John Kennedy ou Castilho. A gente sabe que os dois estão jogando muito, né? Ambos estão fazendo gols, ambos estão, de certa forma, nos ajudando. Então, a gente nunca sabe quem vai começar jogando, tá? Isso aí quem vai definir mesmo é o Luiz Francisco Zubeldia. Mas existe a possibilidade ou de John Kennedy começar ou de Castilho, tá? Vai depender também de questão física, né? O JK tá um pouco mais cansado, então o Castilho começa, o JK entra depois, então tá rolando isso, né? Mas então, assim, eu particularmente prefiro esta daqui do que essa daqui, né? Não é nem pelo Paulo Henrique Ganso não, porque vocês sabem que eu gosto muito do Ganso, mas eu acredito que você precisa dar sequência naquilo que tá funcionando, e uma coisa que funcionou e funciona sempre é Savarino.
né? Então, deixa o Savarino fazer a meiuca, onde ele sempre jogou no Botafogo também, sempre rendeu pra caramba. Você dá uma continuidade pro Serna, pelo menos por agora, pelo bom jogo que fez contra o Corinthians, porque depois que o Lúcio volta, fica difícil dar oportunidade pro Serna, porque é impossível tirar o Savarino de um lado e é impossível tirar o Canóbio do outro. Então, se você tem uma oportunidade de dar uma certa sequência pro Serna, que fez um bom jogo contra o Corinthians, a hora é agora. Então, dá a sequência. Canóbio é indiscutível, na minha opinião, é muito importante pro ataque do Fluminense, entra normalmente e fecha, né? Se tiver que usar o Ganso, use o Ganso no segundo tempo. Até porque não acho que Paulo Henrique Ganso hoje em dia esteja conseguindo render 90 minutos, né? Eu diria até 60, 70, né? Então, assim, é mais interessante para o Ganso entrar num jogo para controlá-lo com sua posse de bola e qualidade técnica que tem, do que com a obrigação de criar ofensivamente. Já Savarino não, Savarino tá quente, né? Igual no basquete. Ele tá quente, ele tá jogando muito bem em todos os jogos, então vem aí para poder render bastante jogando nessa posição aí onde ele brinca, tá? Aqui eu não tenho nem preocupação, diferente do Ares, né? Quando tinha o Ares jogava pela ponta, o pessoal, não, vamos colocar o Ares como armador. Horrível. Aí era horrível. O jogador que era nota 9 virava nota 4. Por quê? Não sabia jogar ali. Ali você tem que saber jogar de costas, você tem que receber, girar com velocidade, você tem que correr para receber essa bola, buscar em condições de progredir com ela, e o Ares não conseguia, não era da posição dele. Na ponta era um monstro, jogador absurdo. Já quando ia pro meio, era complicado. Isso não acontece com o Savarino, tá? Savarino na ponta tá jogando muito, no meio joga ainda melhor, tá? Se você está gostando de Savarino jogando, entre aspas, aberto, né, você vai gostar de vê-lo aqui pelo meio também, tá bom? Então é isso, eu acho que esse time é ok. Não vou nem questionar muito o René, porque o René fez também uma grande partida contra o Corinthians, desculpa, e espero que contra o Coritiba se repita, né? Eu espero que o Fluminense continue rendendo muito bem, como o Hércules vem rendendo muito bem, vem jogando muito, né? Martinelli não fez um grandíssimo jogo contra o Corinthians, mas controlou o jogo, né? Pra tu ver, nem sempre o cara fazendo uma partida absurda, mas também não fez um jogo ruim, né? Mas é aquilo, cara, eu acho que é isso aqui mesmo. Eu iria aqui, tá? Você iria de quê? De Ganso no começo, deixaria Savarino de um lado, aí aqui era Canóbio, aí o Serna ficaria no banco, né? Aí o Serna ficaria no banco, tá? Eu acho que assim funciona. E por que eu gosto mais dessa escalação? Continuando. Acredito que o Coritiba, né, ele teve um resultado agora contra o Vasco, onde conseguiu um empate nos últimos minutos do jogo. Em casa vai ter que pontuar. Então, de certa forma, o Coritiba dará espaço ao Fluminense nos flancos. Dando espaço com a correria de Canóbio e de Serna, fica mais interessante pra gente. E o próprio Savarino, que não é um jogador lento. Você já reparou, né? Savarino não é lentão. O Ganso é muito mais lento do que o Savarino. Savarino não. Savarino, ele volta, ele vai de velocidade, ele abre o jogo, ele cai pra esquerda, cai pra direita. É uma máquina, né? Então, até para aproveitar esse espaço que o Coritiba dará ao Fluminense, essa escalação para mim faz muito mais sentido. E eu acho que vai ser essa daí mesmo, né? Com aquela dúvida que a gente não sabe se é John Kennedy ou Castilho, mas independente do que a gente vê, eu acho que vai ser bom, tá? Vai ser bom. Eu gosto. Acho que o Freitas, ele tem... Eu não sei se eu tô vendo errado, mas eu acredito que o Freitas tem melhorado, né? Não sei a opinião dos amigos. Eu acho que o Freitas, quando ele faz o básico, simples, né? Ele acaba funcionando melhor, tá bom? Então é isso. Essa é a provável escalação do Fluminense pro jogo de amanhã. Bem legal. Mas vamos de boa notícia? Vamos de boa notícia, por favor. Vamos de boa notícia, né, diretor? Mas antes, não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Tu achou que ia rolar uma outra vinheta? Pelo amor de Deus, eu não tenho criatividade para tanta vinhetação, mas te peço para que você me ajude a se inscrever aqui, ativar o sininho tricolor também, né? Ative esse sininho tricolor e, por favor, galera, hype ou hora do Flu, preciso da ajuda de vocês, né? A gente tá passando por uma turbulência, parece que o YouTube não vem entregando os vídeos para vocês, então
confere aí se você tá inscrito de verdade, se sua inscrição não saiu daqui, porque alguns inscritos estão me mandando mensagem que a sua inscrição está sumindo e não estão recebendo os vídeos. Então, para você ficar ligado, não dá esse mole não, rapaz. Se inscreve aqui, ative esse sininho aí. Mas vamos para boa notícia. E já te adianto que a boa notícia tem a ver com Facundo Bernal, tá? Porque parece que agora temos datas. É isso aí. Segundo o GE, pessoal, a gente tem aqui, né, Bernal, olha só, os 2 volantes devem retornar em breve, em especial o uruguaio, que é Bernal, né, que já faz transição e treina em campo com o restante do elenco. Galera, Bernal já está treinando com o elenco do Fluminense, tá? Olha que notícia boa. E para terminar, já tem data, tá? Que existe até a possibilidade dele estar disponível no Fla-Flu. É isso. A volta do Bernal é muito importante para o Fluminense estruturalmente, porque se Martinelli e Hércules ambos cansarem, ou um cansou mais do que o outro, você tem o Bernal e você controla ainda muito bem o meio de campo, né? Não perde muito como perde quando entra o Otávio. Então, a volta do Bernal dá mais estabilidade ao Fluminense, que dá mais qualidade nesse meio de campo, aonde o Fluminense ficará mais vivo durante o jogo, né? Um dos grandes problemas do Flu são os fins das partidas, né? Onde parece que o Fluminense parece que se sente um pouco cansado, cai um pouco a qualidade. Com o Bernal isso não vai acontecer não, tá? Ele vai segurar as pontas, porque o jogador começou o ano de 2026 muito bem, né? Infelizmente teve uma lesão, mas o Filé já cuidou dele, então tem essa possível volta aí, que é uma excelente notícia, ainda mais pro Fluminense pensando nessa sequência de jogos, né? São muitos jogos, são muitos campeonatos, o Fluminense brigando na frente do Campeonato Brasileiro, vai brigar também pela liderança do grupo da Libertadores, classificação na Copa do Brasil, é isso. E ter essas peças de qualidade é essencial. Não é nem importante, pessoal. É essencial. Então a volta do Bernal é uma excelente notícia. É uma ótima notícia. E peço para o Fluminense, não vendo o Bernal. Se for para vender o Bernal, tem que trazer um cara muito bom. Porque o Fluminense só tem um volante 5 de característica de 5 no seu elenco, que é o Bernal. Então a gente precisa ter muito cuidado nisso aí para que o Fluminense não caia de nível, né, e consiga conquistar os títulos, tá? E digo mais, se o Fluminense chegar nesse hype todo que tá no meio do ano, eu acho que a diretoria do Fluminense tem uma carta branca para dar um all-in, trazer mais 1 ou 2, 3 peças de muita qualidade e aí sim, brigar por tudo para levantar títulos, que é o que a torcida merece, não é isso? Galera, beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês, não esquece de se inscrever, de deixar aquele like, de ativar o sininho do tricolor, e é isso. E, por favor, tá? Comente qual escalação você escalaria para enfrentar o Coritiba. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.